Vai. Eu acredito que todo esse tempo que nós estamos tendo de adoração revela um pouco de quando o amor de Deus transborda sobre o coração arrependido. Sabe o quanto o amor de Cristo Jesus encontra um coração rendido diante de Deus. Sabe, eu acredito muito que ceia fala conosco sobre isso. Eu acredito que o que estamos vivendo aqui agora, nesses momentos, tem a ver com isso. O quanto nós, diante de Deus, reconhecemos, cantamos, exaltamos esse Senhor, que é antes de tudo existir, que é antes de todas as coisas criadas ao qual nós conhecemos, Ele já estava lá. Esse Deus se tornou homem para encontrar pessoas arrependidas, pessoas que estão dispostas a caminhar no novo caminho, numa nova verdade, tendo uma nova vida, que é em Cristo Jesus, que é nesse Deus maravilhoso, que é nesse Deus grandioso, que é o Rei dos Reis. Todos os reis da terra que existe, está Cristo acima de todos eles. Todos os senhores, todos os deuses que existem, o Cristo, Filho de Deus, está acima de todos. Esse é o nosso Deus. É a Ele que nós estamos cantando. É Ele que nos une nesse lugar como uma só voz, debaixo do seu sangue, em que agora nos faz justos, porque Ele nos justificou. Eu não sei você, mas Cristo Jesus me encontrou no mundo da bola, no mundo do futebol. Em alguns lugares que eu fui jogando, que eu fui estando em clubes, eu joguei em Osório e lá eu encontrei um crente. Tive contato, aquela pessoa me falava um pouco sobre Bíblia, aquilo ficava um pouco no meu coração e eu não percebia. Eu fui jogar no Paraná, o crente que eu joguei com ele lá em Osório. Olha que doido, olha que doido. E lá eu desenvolvi uma amizade com esse cara, trocava uma ideia com ele. Quando eu saí de lá, vim parar em Gravataí. O que pode vir de bom de Gravataí? Tinha um falecido Cerâmica aqui, né? Mas aqui foi aonde Jesus arrebatou o meu coração. Aqui foi aonde Jesus transformou a minha vida. Não estou falando de bens materiais, não estou falando de finanças. Gente, eu estou falando do que Jesus fez sobre mim. E durante esse período, eu joguei ainda em Novo Hamburgo. E mesmo estando em um lugar distante, eu sou natural ali de Porto Alegre, eu sempre fazia esse bate e volta, né, vindo pra cá, toda semana. E eu não sei pra você, mas faz sentido pra mim sim, congregar em um lugar onde você vê verdade bíblica, onde você tem amigos, onde você é impulsionado a ir além no Senhor. Faz sentido. O que eu gostaria de te dizer é que Cristo Jesus te encontrou do jeito como você estava, e Ele te deu uma nova direção. Eu estou aqui para te afirmar isso. Jesus está escrevendo sobre a sua vida uma nova rota, algo novo que vem da parte do próprio Deus. Seja quais forem os seus esforços para viver isso, não se limite. Não tenha medo, não tenha receios, porque a vida eterna é para aqueles que permanecem no Senhor até o último dia. É isso que o próprio Deus comprou para nós. Nós não estamos mais debaixo de uma sentença eterna de vivermos distante de Deus.
Nós estamos agora debaixo de uma nova aliança, em que o Cristo derramou o seu sangue, um sangue puro, um sangue santo, para nos colocar numa vida agora próxima de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse tempo, nós te agradecemos pelo que o Senhor fez por nós. Nós olhamos para a cruz e vemos o teu ato de amor, um ato de sacrifício voluntário, de sacrifício em amor, o amor mais puro ao qual nós podemos conhecer, Jesus. Foi o ato da cruz. Obrigado, papai, pelo que o Senhor cumpriu sobre as nossas vidas, nos dando a oportunidade de viver novas coisas em Ti, papai. Que o Senhor fale conosco através da Tua palavra por esses minutos, por esses instantes. Nós queremos ser arrebatados. Nosso coração quer ser arrebatado, Jesus. Arrebatado pela Tua glória, pela Tua doce vontade sobre nós. Nós queremos olhar com maior nitidez. Nós queremos compreender as profundidades do Teu coração, Jesus. Jesus e a igreja junto durante esses minutos. É isso que nós te oramos em nome de Jesus, e a igreja junto diz comigo: amém. Tome seu lugar aí, meus amigos. Amém. Eu acredito que todos aqui já ouviram falar sobre Pedro. Pedro era um cara, um discípulo de Jesus, um dos apóstolos escolhido por Jesus para segui-lo. E Pedro também é conhecido como esse cara impulsivo, esse cara que falava antes de pensar, mas também é reconhecido como um cara que amava intensamente. Esse era Pedro. Porém, no entanto, Pedro, na hora da prova de fogo, ele negou Jesus 3 vezes. Só que o mais belo dessa história é que Jesus não termina com a negação de Pedro, mas Jesus encontra Pedro para transformar novamente o seu coração, para trazer ao coração de Pedro restauração, para trazer ao coração de Pedro cura. E é nesse momento que eu acredito também que o Evangelho, ele é demonstrado na forma mais pura, mais simples, né? É quando o amor encontra esse coração pecador, esse coração arrependido, né? É a graça de Deus que transborda um recomeço. Esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o Cristo ao qual nós estamos diante dele. Um Deus que não termina com a nossa história em negação, em falhas, em erros, mas é um Deus que traz novidade, que traz cura, que traz restauração. E esse foi o encontro de Pedro com Jesus, né? E é quando o amor é maior que o erro. Eu acredito que o Evangelho transmite isso. Quando o amor é maior que o erro, quando o amor de Jesus encontra o arrependimento, o coração que está desmanchado diante de Deus, porque reconhece que sozinho não consegue resolver os seus maiores problemas, as suas maiores lutas. Abre comigo aí João, capítulo 13. João 13, versículos 37 ao 38. Nós vamos
olhar um pouquinho só dessa história, desse início, né? Daquilo com que seria o que Jesus vai dizer, né? Jesus prediz a Pedro que ele iria negá-lo, né, por 3 vezes. E esse acontecimento está logo após o momento de ceia, o momento em que Jesus fala na mesa sobre quem iria traí-lo. E aí Judas Iscariotes se levanta daquela mesa, sai. E esse é o cenário, né, em que Jesus vai falar algumas coisas, ao qual aqui nós vamos estar passando por cima. E Jesus vai dizer aquilo com que Pedro vai fazer. Vamos ler do início ali. Vamos ler do início. Início do versículo da história aqui. A partir do 31. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho do Homem nele mesmo e glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E, como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. 36. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Esse é o Pedro, ao qual nós comentamos que é impulsivo, largando pergunta com tudo. Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Esse é o ímpeto de Pedro. Esse é o coração de Pedro. Essa é a demonstração da personalidade de Pedro. Esse cara que fala de maneira feroz. Sou capaz de darei a minha vida por ti. Eu sou capaz de dar a minha vida por ti, Jesus. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Antes do sol nascer, Pedro, você vai me negar. E nós vamos olhar ali em João 18, e João 18 vai mostrar, a partir de agora, o que seria, o que Pedro estaria vivendo. Jesus é preso. E quando Jesus está preso, imagina que Pedro é esse homem que foi chamado por Jesus. É esse homem que recebeu de Jesus um convite: me segue. Jesus chegou para Pedro e disse para ele: me segue. O que você está fazendo, você vai fazer coisas maiores. Agora você está fazendo algumas coisas que são bem comuns, que é pescar peixes. Mas eu vou transformar você em um pescador de homens, de almas. Você vai viver coisas muito maiores do que está vivendo. Esse é o chamado de Jesus para Pedro. Agora tu imagina que no capítulo 18 vai mostrar que Jesus está sendo preso. E aí agora tu imagina para Pedro, olhando que esse cara ao qual Pedro dedicou a sua vida, os seus anos, os seus dias, ele largou aquilo que seria o seu modo de viver para seguir aquele que o chamou. Porém agora esse homem está preso.
Esse homem, talvez que ele depositou sua confiança, depositou seus dias, sua dedicação para entender, compreender o Cristo, Filho de Deus, que ele mesmo disse. Agora Jesus está preso. Aí você imagina que Pedro é esse Pedro aqui, que vai aparecer em João 18, é o mesmo que chegou diante de Jesus, naquele momento em que a gente estava agora lendo, e que disse para Jesus: olha, eu darei a minha vida por ti. Eu estou disposto a dar a minha vida por ti, a fazer o que for necessário. Porém agora, no cenário ali de João 18, vai comigo para ali. E agora Jesus está preso. Jesus está preso. E aí em João 18, nós vamos ler ali dos versículos, a partir do 15. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus por ser conhecido do sumo sacerdote. Esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? E aí o que Pedro responde? Não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. É um pouco engraçado essa cena, né? Mas Pedro continua ali, nesse lugar. E esse é o primeiro momento em que Pedro nega Jesus. E agora vai ali para o versículo 25, do mesmo capítulo. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Novamente a pergunta chegando diante de Pedro. Lembre-se, esse é o mesmo Pedro, olha aqui para mim, esse é o mesmo cara que respondeu para Jesus dizendo: eu dou a minha vida por ti. Se necessário for, eu dou, eu morro por ti. Esse é o mesmo cara. Essa é a mesma pessoa. Volta ali para o texto. Você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não o vi com ele no olival. Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou, e no mesmo instante o sol nasceu. E se cumpre aquilo com que Jesus tinha dito na mesa para Pedro: você vai me negar. Quando nós olhamos esse texto, quando nós olhamos essa situação em que Pedro está vivendo, nós precisamos entender uma coisa. Nós não estamos num lugar tão distante, tão diferente desse homem. Um coração que é restaurado por Jesus não pode mais olhar para a palavra, para a Bíblia, para as histórias, daquilo com que Jesus está fazendo perante homens simples, como alguém que julga, como alguém que aponta. Eu e você precisamos entender que nós poderíamos, ou até mesmo somos essas pessoas, que diante de situações desconfortáveis, podemos até mesmo negar. Ainda que o nosso ímpeto seja de
dizer ou gritar, assim como esse homem gritou, dizendo: eu dou a minha vida, eu faço o que for necessário. Eu vivo por ti aquilo que for preciso, Jesus. Isso. Imagina que esse Pedro, agora vivendo isso, tendo sido confrontado por esse momento e por essa situação, tendo a lembrança agora do que Jesus havia dito, de que ele o negaria. Pensa o que o coração desse cara agora está vivendo, passando por insegurança, passando por dúvidas, passando por receios, passando por medo. Talvez com dúvida daquele próprio chamado que o Cristo, Filho de Deus, fez para ele. O Jesus ao qual ele disse que viveria, daria sua vida por ele. Jesus chamou Pedro para viver coisas maiores. Imagina que talvez o coração agora de Pedro, talvez seja esse, um coração quebrado, um coração com dúvida, com insegurança, com medo, com receios. Será mesmo que eu fui chamado para pregar o Evangelho, para falar para as pessoas sobre aquele que me salvou, aquele que me curou, aquele que está transformando a minha vida? Será mesmo? Será mesmo que eu tenho capacidade de viver isso? Ainda mais agora tendo negado. Será mesmo que o Cristo, Filho de Deus, será que ele não estava errado em dizer que me faria um homem que viveria coisas muito além das minhas capacidades? Será mesmo que ele não estava enganado? Será mesmo que ele estava correto quando me encontrou naquele dia e me chamou para segui-lo? Vai comigo ali para o capítulo 21. Versículo 15. Acompanhei junto comigo, entendendo que Pedro é esse homem que foi chamado por Jesus. Pedro é esse homem que disse para Jesus que viveria por ele. Pedro é esse homem que negou Jesus. Pedro é esse homem que falhou, que errou. Pedro é esse homem que talvez está vivendo com inseguranças, com dúvidas, com medos, com receios. Pedro é esse homem. E agora no capítulo 21, nós vamos ver esse encontro. A partir do versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas. O que Jesus está falando para esse cara é: faça o que eu te chamei para fazer. O chamado que eu tenho para você não mudou. Os planos que eu tenho para você não mudaram. Não tenha medo, não tenha receios. Faça o que eu te chamei para fazer. Acompanha ali. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Jesus novamente termina dizendo: pastorei as minhas ovelhas. Novamente Jesus está dizendo para este homem: faça, cumpra, viva o que eu te chamei para viver.
17, pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Olha só esse Pedro aqui, chateadinho. Pedro ficou magoado. Será que ele tem dúvida? Será que ele... Ai, Jesus, eu já respondi 2 vezes, Jesus. Meu Deus, a terceira vez está me perguntando. Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Jesus encontra Pedro e restaura o coração desse homem. O encontro de Jesus com Pedro tem a ver com uma restauração, tem a ver com um transbordo de amor, tem a ver com alcançar esse homem com perdão, com tornar ele agora livre dos seus próprios pensamentos, livre de dúvidas, livre de medos, livre de receios, inseguranças. Sabe, para a gente entender o que arrependimento é, nós precisamos talvez compreender 3 aspectos do que arrependimento não é. E nós precisamos entender que arrependimento não é um remorso. Não é um remorso. Arrependimento não é penitência. Arrependimento não é uma mudança repentina de um dia para o outro, como na virada de todos os anos, como acontecem no Ano Novo. Arrependimento não é isso. Arrependimento ele não é uma mudança repentina como aquele ato assim de, sabe, você esquecer daquilo que havia feito, passar por cima das coisas, como se Jesus agora chegasse nas suas costas e dissesse: isso, meu filho, erga essa cabeça, mete o pé, vai na fé, sabe? Como diz o profeta. Sabe, essa coisinha bem leve, assim. Não é isso. Arrependimento, ele não é um remorso como aquele ato ao qual a pessoa ela fica consternada com esse fruto de amargura no seu coração, carregando isso por anos. Arrependimento não tem a ver com remorso. Aquele remorso que nunca chega na raiz do problema, nunca chega na raiz da coisa para solucionar. Arrependimento ele não é uma penitência, como agora eu entendi o que eu fiz de errado, então todas as coisas eu tenho que pagar fazendo boas obras. No reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus não funciona dessa forma. Agora, meu Deus, eu fiz tudo de errado. Eu fui punido, eu tenho que pagar esse preço, esse alto preço, eu tenho que pagar isso. Então eu vou me envolver em várias coisas, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu estou pagando a penitência, o qual eu sofri. Arrependimento é uma decisão voluntária de mudança, de alguém que entende que é pecador,
de alguém que reconhece as suas falhas, os seus erros, os seus pecados. Quando eu estou falando isso para você, eu não estou falando de vários pecados. Estou falando de pecado. Aquilo pelo qual o preço da cruz foi pago. Um desvio eterno. Nós estávamos caminhando desviados eternamente, distantes da glória de Deus. Esse é o pecado. Não é menos importante você ser convencido dos seus pecados. Pecados ilícitos, essa boca suja que fala palavrão, mentira, erros. Ainda que isso seja relevante e importante, de mudança. Mas o preço da cruz tem a ver com nós estávamos caminhando eternamente para uma vida distante de Deus. Por isso que é um alto preço. Por isso que ninguém poderia pagar. Por isso somente a cruz de Cristo foi suficiente. Como Hebreus capítulo 9 fala, o sacrifício de Cristo foi eficaz, foi satisfeito. Em Cristo, a sua obra foi concluída, porque Ele satisfez todas as coisas. Porque ninguém poderia pagar o preço alto que havia do pecado, de vivermos distante de Deus. Mas Cristo tornou todas as justas demandas de Deus pagas agora. Cristo conseguiu pagar o que nenhum de nós poderíamos. E é isso que Hebreus 9 vai falar. Então olhe agora para a história de Pedro, entendendo que Jesus não está encontrando Pedro para talvez resolver o remorso dele. Jesus não está ali simplesmente dando tapinha nas costas dele. Jesus não está colocando sobre ele um lugar agora de penitência para que ele viva para o reino de Deus como quem tivesse que pagar algo. Jesus está encontrando esse homem para tornar ele agora verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. Se Cristo vos libertar, como João 8 fala, vocês verdadeiramente serão livres. Esse é o encontro de Cristo Jesus com esse homem. Esse é o encontro do Filho de Deus com esse homem. Esse é o encontro daquele que estava antes de todas as coisas serem criadas. Esse é o encontro daquele que é santo, que é puro, que estava no mais alto e sublime trono. Daquele que estava diante de Deus, daquele que é o unigênito do Pai. O unigênito do Pai se fez homem. Para encontrar um coração arrependido. Para colocar esse homem no devido lugar. Para viver tudo, medos, inseguranças ou receios. Jesus está restaurando Pedro. Jesus está transbordando sobre ele amor. Jesus está derramando sobre Pedro perdão. E aí agora nós podemos olhar para Isaías 53 e conseguir entender
que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. Nós estávamos aflitos, feridos de Deus e oprimidos, mas Ele, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. E nós o reputávamos como aflitos e feridos de Deus. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelo sangue perfeito. Pelo sangue que é puro. Quando nós olhamos para isso, o significado de propiciação é tornar favorável, é satisfazer, é aplacar. Quando nós olhamos para isso, a palavra traduzida como propiciatória, essencialmente, a doutrina da propiciação afirma que a morte de Cristo satisfaz plenamente todas as justas demandas de Deus para com o pecador. Quando nós olhamos a propiciação, nós podemos nos perguntar de que maneira Deus poderia reconciliar a sua santidade, justiça, misericórdia e graça. Deus poderia talvez fazer isso? Claro que sim, naturalmente, meus irmãos. Mas esse problema foi resolvido pelo mistério que estava oculto em Deus, através de Cristo Jesus. Como Paulo vai afirmar em Romanos 3:25, isso então tornou-se o grande cumprimento da profecia, que a verdade, a justiça e a paz se encontraram, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para Ele mesmo, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A necessidade da propiciação, ela foi necessária por causa da ira de Deus, ao qual é a reação severa da natureza divina sobre a maldade, sobre a desobediência do homem. A ira de Deus, atualmente, nós podemos entender como em João 3,36 fala: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É importante nós entendermos isso. É importante nós compreendermos isso. A ira de Deus estava sobre nós, mas Cristo pagou esse alto preço para que nós não venhamos mais a viver debaixo da ira de Deus. Atualmente, futuramente, nós não podemos ser pegos por Apocalipse 6, aonde há sim a ira de Deus eterna. Quando nós olhamos e entendemos sobre a propiciação, o Antigo Testamento fala desse lugar, esse santíssimo lugar da presença de Deus, onde todas as coisas que estavam ali eram necessárias do propiciatório para que se cumpra sobre o homem o direito de pagar pelos seus pecados. Porém, atualmente e permanentemente, isso hoje se cumpre em Cristo Jesus. O Novo Testamento mostra um novo lugar, um novo propiciatório, em que eu e você podemos entender. Abre comigo aí, Colossenses 1, versículo 19 e 20. E esse é o lugar permanente no Novo Testamento, onde a cruz é evidenciada,
no Novo Testamento, onde o Calvário se torna o lugar agora do propiciatório permanente. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Sabe, olhe agora lá para a história de Pedro, o momento em que Pedro está vivendo. Jesus está transbordando sobre aquele homem remissão, perdão, fazendo com que ele deixe para trás todas as coisas, transbordando sobre ele a graça poderosa do Deus vivo. É quando o amor é maior que o erro. É quando o evangelho encontra um coração arrependido. Sabe, se Pedro estivesse vivo hoje, talvez ele diria: eu neguei Jesus, mas ele não me negou. Ele não me abandonou. Ele não mudou os seus planos sobre mim. Ele não me expulsou. Ele não me colocou para fora. Ele não me excluiu da família de Deus. Ele não me colocou peso de penitência. Ele me encontrou com amor. Ele me encontrou com restauração. Ele me encontrou com perdão. Jesus, naquele momento, não estava querendo lembrar Pedro do que ele fez, mas lembrá-lo de quem Pedro era nele, de quem Pedro era como filho, como alguém que é amado por Deus e que não é definido pelos seus erros, falhas e pecados. O mesmo que Jesus, que olhou para Pedro e o restaurou, olha para cada um de nós, dizendo: eu te escolhi de novo, eu ainda conto com você. Assim como Pedro, nós em vários momentos podemos ter negado, falhado, desistido, errado, mas Jesus continua nos chamando pelo nome. Se coloque de pé e continue aqui ligado e atento. Eu gostaria que você compreendesse o que eu estou querendo dizer para você nessa noite através dessa palavra. Eu acredito que assim como Jesus foi com Pedro, Jesus também é com nós. Jesus também é assim conosco. Mas eu acredito que assim como Jesus foi com Pedro, nós podemos ser com todos aqueles que não são filhos de Deus. Nós podemos ser também. Nós podemos ter encontros, assim como Jesus teve com Pedro, com várias pessoas. Que encontro é esse? Esse encontro é de restauração. Esse encontro é de perdão. Esse encontro é de amor. Esse encontro é de transbordar a alegria que há em Cristo. Esse encontro é de transbordar a presença gloriosa de Deus. É isso que Pedro estava fazendo, é isso que Jesus estava fazendo com Pedro. Encontrando ele, realinhando seu coração, dizendo para ele: você não é definido pelos seus erros.
Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Agora, sinceramente que eu estou te chamando para viver. Sem receios, sem insegurança, sem medos. Sem viver para você mesmo. Sem ficar preocupado consigo mesmo. Sem ficar envolvido somente nas suas coisas, nos seus problemas. Esquecendo do verdadeiro chamado que eu dei para você. Realinhando o coração de Pedro, colocando ele no devido lugar. Olha, eu te chamei para coisas maiores, eu não tirei isso, eu não mudei os planos. Mas eu te chamei para viver coisas grandes comigo. E isso não mudou. Isso está nos chamando. Eu acredito que Deus está nos chamando para esse lugar. Está nos chamando para esse lugar. Para não vivermos em volta do nosso próprio umbigo, olhando somente para os nossos problemas, esquecendo que há agora um preço que foi pago e esse preço pago foi permanente. E nós estamos debaixo dessa nova aliança. Nós vivemos debaixo dessa nova aliança. Nós não estamos de passagem por essa nova aliança, não. Nós vivemos. É isso que nós estamos fazendo aqui. Hoje a ceia foi para isso, para nos lembrarmos. Mas nós vivemos debaixo dessa nova aliança. Nós vivemos para proclamar aquilo que um dia nos alcançou. Nós vivemos para transbordar aquilo que um dia transbordou sobre nós. Aquele que é o sacrifício perfeito nos encontrou. Nós agora não vivemos mais colocando sobre os outros jugo de escravidão, levando peso. Não. Nós carregamos o Filho, o sacrifício perfeito, aquele que nos tornou livre, também agora torna livre toda pessoa que se encontra com nós. Toda pessoa agora que se encontra com nós também encontra o Filho. Encontra o Filho. Aquele que transbordou sobre você amor, graça, perdão. Amém?